Mas a gente vai começar o programa falando de uma fase que todas as mulheres vão passar um dia e que traz motivos para a gente ficar tranquila, feliz, acolher essa fase com amor, mas que também muitas vezes traz algumas preocupações e alguns desconfortos. É um período cheio de transformações no organismo feminino e é importante fazer as consultas regulares com o médico ginecologista para buscar o método ideal para amenizar os sintomas. A gente vai falar de menopausa e para isso eu recebo hoje a doutora Paula Beatriz Fatbeck, que é ginecologista e obstetra, autora do livro Somos Mães de Primeira Viagem. E nossa amiga, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Um prazer recebê-la. O prazer é meu. Muito bom que você está aqui hoje para a gente conversar sobre menopausa e ajudar aí a turma toda. Aliás, ajudar todas as mulheres, porque todas um dia passam por ela. Com né? certeza. Vamos sentar ali para a gente conversar. Sabe que ontem a gente divulgou para as nossas telespectadoras que o papo seria esse. E a gente já tem um monte de pergunta, o que é muito bom, Ótimo. porque a turma em casa também participa, né? Agora, o que a gente precisa saber sobre menopausa? Ela começa quando? Em média, a gente tem o início da menopausa em torno dos 48 até os 50 anos de idade, né? Se essa menopausa, ou os sintomas da menopausa, que na verdade se definem como climatério, ele acontecer num período antes dos 40 ou por volta dos 40, ela é considerada já uma menopausa precoce. A entrada da menopausa, a chegada da menopausa ou do climatério tem a ver com a data da primeira menstruação na menina? Não necessariamente. Existe uma tendência familiar, então uma predisposição genética. Na maioria das vezes, a gente vê histórias, por exemplo, de menopausa precoce, falência ovariana precoce em famílias, tá? Então, o fato daquela menina ter menstruado mais tarde não necessariamente quer dizer que ela vai entrar na menopausa, por exemplo, com 52, 53 anos. Isso não existe, é mais uma tendência familiar. E toda menopausa é marcada pelos desconfortos, os calores, a irritabilidade? Olha, Cláudia, a maioria das vezes sim, tá? Então, o porquê? Porque a mulher, ela é um ser hormonal, né? Então, ela inicia a puberdade, ela começa a produzir os hormônios, ela cicla, né? Então, a gente passa pelo ciclo menstrual, que é uma alteração, assim, mensal naquela menina, e durante as fases da vida dela, ela vai sofrendo influências de hormônios. A partir do momento que todos esses tecidos do nosso organismo, inclusive sistema nervoso central, que lida com o emocional, o cabelo, a pele, vagina, tudo isso faz com que os hormônios diminuam, aqueles receptores param de agir, isso faz com que sistemicamente ela tenha esses efeitos. Então é muito raro uma mulher que passa pelo período do climatério e da menopausa assintomática. O que acontece é, muitas vezes, esses sintomas são subdiagnosticados, né? Então, ela desenvolveu um estresse, uma depressão, ou os próprios calores mais leves, ou ela também acaba se fechando, não se queixa, né? Então, na maioria das vezes, isso acontece. Eu diria assim, se não 100, em 99% das vezes, algum sintoma de hipoestrogenismo, principalmente, essa menina vai ter. Então, o climatério, na verdade, que depois vai resultar na menopausa, é uma queda hormonal e a queda do estrogênio? Principalmente do estradiol, né? Porque o estradiol, o estrogênio, ele é o hormônio produzido pelos nossos ovários, principalmente, né? Existe outra forma de conversão, por exemplo, o tecido periférico subcutâneo. Aquelas mulheres mais gordinhas, que têm um pouquinho mais de subcutâneo, elas passam uma fase da menopausa um pouco mais light que as mulheres com menos subcutâneo. Por quê? Porque o tecido de gordura, ele também faz conversão de estradiol, né? Mas, basicamente, é o ovário que faz a produção principal no nosso organismo. Então, o ovário, por volta dos 45 anos, ele começa a reduzir drasticamente essa produção. Então, principalmente por causa do estradiol, é que a gente tem a maioria dos sintomas. Um pouco também da testosterona, né, que é importante dizer, a mulher também precisa de testosterona, né? E hoje em dia, cada vez mais, isso tem sido preconizado, porque ela é produzida pelo ovário também, de acordo com a fase do ciclo, e pela suprarrenal, que é uma glândula ali em cima do rim. Então, a gente também tem essa parte de libido, de energia, massa muscular, dependente da testosterona. E um pouquinho do hormônio que é a progesterona, que é o hormônio da ovulação, que é o hormônio que a gente produz na segunda fase do ciclo. Então,
tudo isso se reduz, mas os principais sintomas se dão ao hipoestrogenismo, que é o nosso hormônio principal. E hoje em dia a gente tem aí uma expectativa de vida muito maior, né? Então a mulher vai nessa fase de 40 anos, 45, que é quando começa essa fase do climatério, ela ainda está muito nova, né? O que antigamente representava assim a chegada da velhice, hoje ainda muitas vezes é o começo de vida. Tem mulheres de 45 anos com filhos pequenininhos ainda, né? E com muita coisa por viver. Como é que é isso? Isso fez com que a menopausa ela se tornasse assim o grande problema da mulher atual, né? Porque é exatamente o que você falou. Uma mulher de 40, hoje em dia, ela é ativa sexualmente, ela é ativa na família, ela é ativa no mercado de trabalho, né? E muitas vezes ela está iniciando a vida reprodutiva dela, bem dizer, né? Está iniciando uma família, começou a pensar em ter filhos agora. Então, tudo isso requer energia. E a nossa energia, ela vem também do hormônio, né? Então, é importante fazer uma prevenção. O nosso ponto de vista hoje, a medicina ela se baseia nisso, em profilaxia. Então, assim, é a prevenção de doença cardíaca, a prevenção de obesidade, diabetes e a prevenção dos sintomas do climatério e da menopausa que a mulher deve fazer. E essa prevenção está ligada à reposição hormonal? Às vezes, sim. Não necessariamente o hormônio propriamente dito, mas algumas mulheres, elas não podem fazer uma reposição. Então, elas fazem a suplementação, né, de alguns outros minerais ou outros nutrientes que se convertem a hormônios, né? Mas, na maioria das vezes, sim. Você pode fazer já uma reposição hormonal em doses paulatinas até que a mulher alcance o período da menopausa e entre realmente no climatério, que é aquele período de mais sintomas, e faz com que essa transição a esse período, ela seja mais branda ou às vezes até despercebida. Passe batido, exatamente. Que é o que todo mundo gostaria, né? Exatamente. Bom, a gente tem umas perguntas, vou compartilhar com você que está em casa, com a doutora também, que vai ajudar. As dúvidas são muito parecidas, porque nós somos bem parecidas, né, mulherada? Então pode rodar a primeira pergunta. Quero saber se a menopausa vem acompanhada de outras doenças. Boa pergunta. Excelente pergunta. Na verdade, sim. Tá? Então, esse estradiol que a gente utiliza por todas as nossas células, ele também faz com que a gente aumente o risco cardiovascular após o período do climatério. A perda dele. Exatamente, tá. A perda dele, tá? Então, existe aquela tendência de que o homem, ele tem mais chance de doença cardíaca a partir de uma certa idade, quase que se equivale com a mulher, principalmente pela falta do estradiol. Outra doença, assim, importantíssima é a osteoporose, porque a formação óssea, ela depende do estradiol para o seu metabolismo, né? Outras doenças, como por exemplo, a própria diabetes, a obesidade, quando a gente diminui o nosso estradiol, a gente entra na menopausa, o nosso metabolismo diminui, então também predispõe. Ele pode vir, por isso que essa fase, ela coincide com tantas alterações metabólicas em outros tecidos, também aí associados a outras doenças. Vamos a próxima pergunta e a gente presta atenção na resposta. Pode soltar. Eu queria saber da ginecologista qual a importância de estar nos 80 anos e ainda fazer os exames ginecológicos. Que ótima pergunta, muito obrigada. E aí? Na verdade, alguns guidelines, assim, alguns protocolos internacionais, principalmente, após os 80 anos, eles meio que liberam a paciente aí dos exames ginecológicos. Acredito que, assim, o mais seguro, principalmente se a mulher tiver queixas, é pelo menos bianualmente, a cada 2 anos, que ela compareça ao seu ginecologista. Agora, se não tiver queixa, né, gente, não precisa ir no médico, mas tem um desconforto, não pode achar que, não preciso mais. A gente não precisa viver mal, viver com desconforto, viver com dor, então tem que buscar sempre um médico. Exatamente. Né? Vamos para a próxima pergunta? A gente tem mais algumas, pode soltar. Gostaria de saber como lidar com a queda de hormônios. Está falando sobre isso, né? Queda de hormônios e eles caem. Se esses hormônios caem e a paciente tem sintomas e não tiver contraindicações, é reposição.
tá? Aquele período máximo de 5, 10 anos que antigamente era preconizado, isso não existe mais. A gente se baseia nos sintomas e nos fatores de risco e nos exames daquela paciente, podendo se manter até menos ou mais anos de acordo com a paciente. Então, tem a queda de hormônio, ela está sofrendo com aquilo, existe aí uma indicação de procurar um especialista e fazer uma reposição adequada para ela. Que tipos de reposições hormonais a gente tem hoje? Olha, ela se baseia na via oral, né, que na maioria das vezes acaba sendo a última das escolhas por causa da função hepática, da função renal. Então, mas ela pode ser uma via. Mas ele representa um risco maior, é isso? Um risco maior Tá. devido a essa passagem hepática. Que seria um remedinho, um renal. hormônio comprado na farmácia. Exatamente. Tá. Existe as vias transdérmicas, né, que pode ser através de PETs. Que né, é um que são gelzinho. o gel, né? Então, os PETs, adesivos, os gels ou os cremes, né, que é uma excelente via, porque não tem essa passagem hepática. O PET é um adesivinho? É um adesivo. E esse adesivo, ele vai sintetizar onde? Não passa... Ele também não passa pelo sistema hepático renal. Tá Então, mais existe seguro. uma absorção, exatos, pelo subcutâneo, né? Existe, obviamente, uma passagem sistêmica, mas ela é mínima em relação à via oral, por exemplo. Existe intramuscular, né? Existe algumas pacientes que optam por fazer injetável, né? E existe a subcutânea, que são os chips, né? Os famosos chips, hoje em dia, que estão um pouquinho aí em alta, que também, na verdade, é o hormônio como qualquer outro, né? A finalidade é a mesma, mas o resultado que cada um desses dá é o mesmo? Por exemplo, de volta à energia, de melhora de tônus muscular, melhora de humor, de equilíbrio emocional? Sim, se a mulher ela mantiver a administração correta, então o que significa isso? A gente tem que, por exemplo, a via transdérmica, né, os cremes, a gente tem que pensar que ela vai viajar, que vai ter calor, que vai ter frio, que vai ter suor, que ela esquece, que ela não administra sempre a mesma dose. Então, se ela conseguir manter essa disciplina, ela pode usar qualquer uma das vias, né? Por que os implantes eles são tão, assim, melhores no sentido de resultados? Porque aquela absorção, ela é diária, ela é fornecida constante, ninguém esquece, né? Exatamente. Tá lá. Tá lá no subcutâneo, não incomoda. Dia a dia, aquilo é liberado, né, da forma com qual ele foi desenvolvido e ele dura um ano, né? 1 ano, 6 meses, mas a maioria das vezes 1 ano. É seguro? A administração dele... Quem usa, por exemplo, quem resolveu colocar um desses chips, um implante hormonal, está correndo risco, por exemplo, de um câncer? Porque a gente ouviu durante muito tempo falar que, colocar hormônio, fazer reposição hormonal, isso tudo é perigoso. Aí depois teve a fase do hormônio só se for o bioidêntico, que é aquele que você vai passar na pele. Mas esses implantes, esses chips que ficam lá por 1 ano, eles são seguros hoje em dia? Eles são seguros, mas eles têm a mesma posologia, às vezes, e a mesma forma de hormônio que as outras vias. A questão é, eles ficam por 1 ano, né? Então, a paciente, ela precisa fazer um segmento. Primeiro, ela precisa preencher os requisitos para poder iniciar o uso. E ela precisa, durante o uso, fazer o segmento. Mas é óbvio que se ela tiver uma predisposição a desenvolver um câncer hormônio dependente, aquilo pode acelerar. Não se acredita que aquilo vai causar, porque a gênese do câncer, hoje em dia, é meio que uma predisposição genética, mas óbvio, se aquilo for hormônio dependente, se aquela afecção que ela for ter, aquilo pode acelerar sim. Por isso que é importante, né, selecionar a paciente que vai utilizar e principalmente após iniciar a administração de qualquer forma de hormônio, não só os implantes, mas outra forma de hormônio, que essa paciente tenha um segmento multidisciplinar. Né? Então, às vezes não é só o ginecologista que ela vai precisar, né? Então ela vai precisar ali de um clínico geral, de um cardiologista, de acordo com o caso, um dermatologista, um endocrinologista. Assim, ao meu ponto de vista,
a multidisciplinaridade, seguindo essa paciente, é o ideal. Até porque a gente é um todo, né? Então a gente precisa aí desses cuidados de todos esses especialistas. Mas pelo que eu entendi, então, a reposição hormonal, ela é muito parecida às vias, a forma de administrar, que é diferente. Cada caso é um caso, então a mulher precisa fazer todos os exames antes para saber se ela pode ou não fazer reposição hormonal. Se ela puder, ótimo, porque ela vai se beneficiar com isso. Com certeza. Então eu volto aqui já pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Papo tá bom, não tá? Eu amo esse momento de falar da saúde feminina. A gente tem tantas mulheres assistindo ao programa e eu sei que você tá aí já chateada porque entrou nessa fase. É difícil, eu falei que a gente tem que abraçar as fases, mas é difícil abraçar essa fase que é vista até com tanto preconceito, né? Tem gente ainda que acha que a menopausa é um bicho de 7 cabeças, que é a idade da velhice. E não é não, gente. Na verdade, é uma idade muito interessante, que é a metade da vida, né? A gente ainda tem muita coisa pela frente. Felizmente esse preconceito tem diminuído. Ainda bem. Existe, mas ainda tem que diminuir mais, né, doutora? Eu percebo isso. Eu acho que tem que diminuir. Agora vamos continuar. Tem mais perguntas e eu já vou pedir para soltar a próxima e a gente continua aqui ouvindo as respostas. Eu gostaria de saber quais os exames ginecológicos que as mulheres precisam fazer constantemente. Boa, e de forma geral, né? A gente sai um pouquinho do assunto menopausa para pensar, então, na saúde da mulher. A partir de que idade a mulher precisa ir ao ginecologista? Geralmente, na puberdade, é ideal que ela vá, né? Tendo ou não relação sexual, mas é importante que ela faça a primeira consulta com o ginecologista dela, adolescente, para ela já começar aí o segmento da parte reprodutiva dela. Após relação sexual, o ideal é que anualmente ela procure o ginecologista, principalmente por causa do exame de Papa Nicolau, né? Que é um exame simples e ainda é o grande exame preventível para câncer de colo do útero, né? Que infelizmente ainda existe muito, né, na nossa população, que é secundário ao vírus do HPV. Os outros exames, como ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, a avaliação pélvica e todo um perfil metabólico e hormonal, eles dependem aí da fase de vida que essa mulher se encontra, né? Então, por exemplo, uma menina que está tentando engravidar, a gente vai pedir alguns outros exames para fazer a prevenção para não engravidar. Então, existem outros exames até o período do climatério e da menopausa, no qual daí é importante que ela procure, às vezes até mais do que uma vez por ano, de acordo com os sintomas. Perfeito. Vamos à próxima pergunta, então. Quais os cuidados com a parte íntima que eu deverei ter? Cuidados com a parte íntima. Eu não sei, como ela está falando eu deverei ter, talvez ela esteja pensando na menopausa. Existe alguma mudança? Muda a regra? Existe não uma mudança nos cuidados, mas existe uma mudança nos sintomas. Então, aquele hipoestrogenismo vaginal, ele muitas vezes faz com que essa vagina ela fique pouco lubrificada, bastante seca, predispõe a algumas infecções, principalmente do trato urinário, né? Então, é importante que ela tenha um cuidado um pouquinho até maior na higiene nesses casos, e se a secura vaginal ela causar alguma lesão, por exemplo, prurido, alguma lesão na pele, isso tudo, é importante que ela daí faça aí um tratamento localizado, né? Então, hoje em dia, existe inclusive laser, né? Laser vaginal, hoje em dia, assim, está super sendo utilizado no sentido de melhorar a mucosa vaginal, a flacidez vaginal, essa parte de trofismo, fazendo com que essa vagina ela não sofra os efeitos do hipoestrogenismo. Olha que interessante. É um tratamento acessível à população? Ele é muito caro? Ainda é um pouco caro, é caro, né? É algo um pouco mais moderno, né? Não é muito tempo que ele tem sido utilizado. É agora, eficiente? Os resultados são excelentes. Excelentes. É um procedimento que tem dor? Indolor. Indolor. Existe Olha um que maravilha. aquecimento local muito leve, mas o importante é isso, né? Porque é uma região delicada, né? Então... porque o laser normalmente ele é acompanhado de dores, né? As pessoas que fazem os procedimentos, as dermatologistas, comentam que tem vários hoje em dia. Eu sou uma das medrosas. A única coisa que eu já fiz na vida foi a luz pulsada, que é bem levinho. Mas dizem que tem uns outros que doem, né? O tal do CO2 e tudo. Então, o laser, esse, para uso vaginal, não tem dor. Ele é basicamente indolor, né? Existe um incômodo, mas é muito leve, mas o importante é
ele tem que ser realizado por médicos, né, que sejam habilitados. Porque Ginecologista. o laser, ginecologistas ou dermatologistas, né, ou uma associação dos dois. Na realidade, é até o ideal, né, fazer uma avaliação ali dos dois médicos juntos, né, porque é a região da pele também, né, na ginecologia, mais a região ali da mucosa vaginal, e com resultados fantásticos. Que bacana. Bom, tem perguntas que também chegaram através do nosso WhatsApp, e as perguntas ajudam muito. Por exemplo, a Lucimara Cristina Dutra Alves, ela é de São José do Rio Preto, ela gostaria de saber se pode acontecer a menopausa precoce por tomar remédio para não menstruar. Ela diz, no meu caso, por conta da endometriose. Não. Na verdade, ela não está menstruando porque ela está usando os hormônios para bloquear a menstruação. A partir do momento que ela parar, se ela não tiver nenhuma predisposição a uma falência ovariana precoce, as menstruações vão retornar de acordo com o hormônio que ela usou. Alguns demoram mais, outros menos, mas isso não vai causar uma menopausa precoce. Ok, agora a pergunta tem a ver com hipertensão e menopausa. Vamos lá, Maria Odete de Oliveira, ela é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ela fala, estou com 51 anos e a minha menstruação regular parou em fevereiro de 2016 e ficou 6 meses, veio em agosto, depois em fevereiro deste ano e agora não veio mais. Mas sinto os calores, sou hipertensa e tomo medicamentos para controlar a pressão. Eu posso fazer a reposição hormonal? Sim, se a hipertensão estiver controlada, ela tiver um segmento, fizer uso das medicações para hipertensão, ela pode utilizar a reposição hormonal, sim, sem problema nenhum. Perfeito. Pergunta agora relacionada à esterectomia. Quem tirou o útero? Quem ouviu falar que vai precisar? Ou a mãe que tirou? Quer entender sobre esse assunto? Atenção aqui na pergunta da Maria do Carmo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela fala, eu tenho 54 anos, fiz esterectomia aos 37, sinto muito calor. Tomei hormônios por mais de 10 anos, mas a minha ginecologista mandou eu parar. Descobri que estou com insuficiência renal e gostaria de tomar um remédio para diminuir esse calor pavoroso. O que a doutora recomenda? A esterectomia é a retirada, na maioria das vezes, só do útero, né? Então, a mulher para de menstruar, mas não necessariamente ela é uma mulher menopausada por causa disso, porque os ovários, eles devem permanecer. Se os ovários forem retirados juntos, obviamente, daí ela vai ser uma mulher menopausada devido à questão cirúrgica, né? No caso dela, ela não pode usar, por exemplo, a via oral, que a gente conversou. E tem que avaliar qual é o grau dessa insuficiência renal. Se, por exemplo, ela estiver em diálise, fazendo uma hemodiálise, se for uma renal crônica, algo mais grave, na maioria das vezes, infelizmente, ela tem uma contraindicação. Agora, se for uma insuficiência renal bem controlada, é importante que ela converse junto com o ginecologista dela e com o nefrologista, para eles tentarem entrar num acordo para que ela tenha menos sintomas. Perfeito. A Irene, ela mora em Cosmorama, no interior de São Paulo. Irene Casagrande. Ela diz, tenho 66 anos, eu não tenho mais o útero. Eu tirei com 59 anos. Não faço reposição hormonal. O médico que tirou meu útero me passou tibolana, mas fiquei com medo de continuar. Sinto que envelheci muito. Eu ainda posso fazer a reposição hormonal? Vai me fazer bem mesmo já com essa idade? Sim. Não existe uma idade máxima e nem uma idade mínima, né? Existem os sintomas. Se ela acha necessário, se ela está sintomática, não existe problema nenhum da paciente começar a reposição hormonal tanto tempo após a menopausa, sem problemas. Perfeito. Eu ia te perguntar sobre os calores, que eu acho que é a queixa comum de todas as mulheres, essa coisa do calor incomoda bastante. Existe algum medicamento eficiente ou um fitoterápico, alguma coisa fora a reposição hormonal que amenize essa sensação? Existem alguns. Existem tanto fitoterápicos como outras medicações que agem aí na via do sistema nervoso central. Mas nenhum deles, dos alternativos, são tão eficientes como a reposição hormonal. Né? E no caso da reposição hormonal chegando, aí achou lá a dosagem certinha, o jeito certinho, esses calores desaparecem? Na maioria das vezes, eles melhoram muito. Algumas mulheres, elas ainda persistem com alguns sintomas de calor, mas geralmente são bem mais brandos, né? E o objetivo final é que eles cessem, mas nem sempre isso é possível. E doutora, depois que a mulher entra na menopausa, no climatério, na menopausa, começou a fazer reposição hormonal, é para sempre ou uma hora não precisa mais?
uma hora ela vai estabilizar aí essa necessidade de hormônios, né? Então, por isso que é importante essa dose específica para cada paciente, né? Então, por isso que a individualização ela é importante. Então, junto com o profissional, ela vai sentindo o momento que ela vai reduzindo essa medicação até cessar. E quem não faz a reposição hormonal, vai chegar uma hora que vai parar de sentir os desconfortos, os calores, a irritabilidade? Na maioria das vezes, sim. Tá? Em torno aí de uma década. Nossa, gente, 10 anos sentindo calor e ficando doida aí com a família toda, ninguém merece, né? Em média, década. Não é tão rápido, exato. E na maioria das vezes, sim, pode ser que não pare. Pode ser que não pare, mas amenize. Então, ela se adapte, né? O organismo dela se adapte. Então, existe uma melhora, sim. Aquele período de transição agudo, que os sintomas são, inclusive, às vezes até descritos como insuportáveis, aquilo passa, né? Mas a questão é, por que a qualidade de vida dela vai permanecer menor, né, em relação ao passado, se pode melhorar? Poxa vida, né? E pode melhorar, né? Para isso que a medicina evolui, para isso que os médicos estudam tanto. Eu fico imaginando quem está sofrendo aí com os calores, com insônia, com oscilação de humor. A vida é tão linda, né? E não vou no médico, não vou fazer. Vá ao médico, faça todos os exames. É importante você fazer todos os exames, não só os ginecológicos, esses hormonais que a gente está falando, mas também você dá uma olhadinha como é que tá todo o seu corpo, né? É bom que a gente esteja em ordem, né? E dá para prevenir tantas doenças fazendo exames preventivos, não é? Com certeza. Inclusive a mente, né? Então, esse estresse, a depressão, muitas vezes, ele melhora, e melhora muito, né? Então, a relação da mulher com ela mesma e a relação da mulher com a família, no trabalho, com os amigos, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Não, né? E a gente também, se tá bem com a gente, mas não tá bem em casa, não tá bem no trabalho, não tá bem com a família, a gente tá péssima com a gente. Não existe mulher que fica bem se tá tudo mal, por exemplo, em casa, né? É complicado. A gente depende tanto desse núcleo, né? Pra ficar feliz, né? É tão bom ter a casinha organizada, né? Com certeza. Então, se você for o agente que bagunça a casa toda por conta dessa menopausa, bora procurar uma boa médica, tem que achar uma solução, tá? Gostei muito do nosso bate-papo. Acho também. que ajudou muito a mulherada em casa, não é? Então, obrigada a você que participou, obrigada pelas perguntas, pelas dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. A doutora Paula Beatriz Fatbeck, ela tem um site que é o mãe.med.br. Se você entrar no Facebook e colocar lá Clínica Mãe, você também vai encontrar bastante informação. E tem o Mãe Medicina, MAE Medicina, no Instagram, Mãe Medicina. Entra lá, segue a doutora Paula e conheça cada vez mais o seu corpo e entenda que nada é por acaso. Os médicos não param de estudar por um acaso, eles estudam para que a gente tire proveito e aí realmente viva melhor. A gente vai viver muito, tem que viver bem, não é? Com certeza. Muito obrigada e até a próxima, tô te esperando, tá bom? O prazer foi meu. Sempre um prazer. Ótima semana aí, finzinho de semana.